das atualidades de hoje, o que passamos, o que vivemos. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos primeiro ler, para depois a gente meditar dentro da palavra. O salmista diz assim no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim no versículo 2: olha, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Diga graças a Deus. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Diga glória a Deus. Mais uma vez: ninguém há que se possa igualar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Para um minutinho, não feche ainda a tua Bíblia. Nós vamos meditar dentro daquilo que o Senhor Deus quer falar nessa noite. Amados, a palavra do Senhor que Deus traz, do salmista, o salmista Davi vai contar algo e vai declarar algo dentro da palavra do Senhor. Deus permite ir para a palavra dele, Deus permite ser escrito. Então eu entendo que é algo importante, eu entendo que é algo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu entendo que é algo que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus a preparou, criou situações, Deus te trouxe nessa noite. Deus a preparou para que você estivesse aqui, porque Ele bem sabe o que Ele tem para a tua vida. E nós estamos aqui crendo e tomando posse para aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? O salmista, amados, ele vai começar dizendo assim, num certo momento da vida dele. A Bíblia não está falando qual é o momento, que dia que era, ou o que estava acontecendo. Mas por falar, a forma dele expressar, a gente vai entender que ele está contando uma situação que ele passou. E essa situação que ele passou, eu acredito e tenho certeza de, como ser humano, é que ele não queria passar. E que se fosse um de nós hoje, a gente não queria passar. Porque ele começa dizendo assim: igreja, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A gente só clama por socorro quando aparece uma situação indesejada, principalmente se a gente perder o controle dela. Para você clamar por socorro, a gente entende que a situação é de dor, a situação muitas das vezes vai ser de desespero e encarregada de muitas outras situações dolorosas. Para mim gritar socorro, eu vou ter que estar numa situação difícil, uma situação que para mim eu já não posso fazer mais nada. Para mim eu posso estar se sentindo só, posso não estar tendo controle da situação. O importante é que o salmista, ele não está contando o que ele passou, mas ele está dizendo: eu clamei ao Senhor por socorro e Ele se inclinou para mim quando eu esperei nele. Diga glória a Deus. Mas dentro daquilo, amados, quando ele diz esperei confiantemente pelo Senhor, aí eu te digo, como esperar no dia de hoje, quando o mal do século cientificamente comprovado é a ansiedade? Como esperar no Senhor, que com o mal do século comprovado hoje, que todos lutam contra, chamado depressão, ansiedade, que traz a depressão, o desespero, algo que tem, ou seja, assolado a humanidade, algo que tem apertado, algo que você hoje pode contar nos dedos quem é que não luta contra a ansiedade. Algo que a própria palavra nos ensina a repreender ela. Nós vivemos um tempo, amados, que muitos hoje, principalmente nos tempos de hoje, a gente olhando para o lado humano agora, os médicos, os psicólogos, explicando um tempo que tão avançou essa situação de ansiedade. E quando a gente olha a ansiedade, é o que? Algo de se esperar, de não conseguir esperar, de querer que aconteça, de querer que chegue a hora logo, ou se está chegando a hora logo de acontecer algo, eu me desespero, começo a sentir mal. É o que acontece em nós seres humanos. E como nós seres humanos é falhos, pequenos, errantes, isso nos faz sentir mal. Hoje nós lutamos, sabemos que a humanidade luta. E quando eu li essa palavra, o Senhor me trazia essa palavra,
E Deus colocava no meu coração dizendo assim, a primeira palavra que o salmista vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Mas logo o Senhor falou, como esperar num tempo que a gente vive hoje, no século que a gente está hoje, como esperar confiantemente? Porque eles não só esperou, o salmista está dizendo assim, eu esperei confiantemente, eu esperei, confiei, eu aguardei, eu deixei, em outras palavras, o tempo dele acontecer. E quando o tempo dele aconteceu, ele me ouviu na hora que eu clamei por socorro. Aleluia. Sabe o que eu entendo, amados? Eu começo a pensar o que o salmista fazia, porque a situação é de socorro, mas ele está esperando. A situação é de dor, mas ele está esperando. Dentro das situações da tua caminhada cristã, no seu dia a dia, como que você tem agido? Como que a gente tem se apresentado para Deus? Como que a gente tem se entregado a cada problema? Como que a gente tem agido diante de cada situação, de cada problema, de cada luta que a gente passa? Nós vivemos um tempo, amados, que a gente começa a entender que a gente não está conseguindo agir de tal forma como agia antigamente. Por quê, pastor? Porque dentro da palavra os dias, as profecias estão se cumprindo. Aí eu olho para a palavra do Senhor e falando com Deus, meditando com Deus, e eu pensei principalmente nos dias de hoje. Luta contra situações que assolam a humanidade. E nos dias de hoje, quando você ainda está se desesperado para fazer algo, e quando no piscar de olho o dia passou, e a gente entende que também vem da palavra do Senhor. O Senhor diz que para os últimos dias chegará um tempo, principalmente da grande tribulação, que os dias eles se abreviarão. Então você consegue entender que está chegando um tempo, que eu não estou dizendo para o cristão, é para aquele que tem ou não tem religião, está vivendo dentro dessa situação. Estamos todos nós, ser humano falando, todos nós que somos seres humanos, estamos dentro dessa situação no mundo. Estamos vivendo, se está acontecendo no mundo, a gente está envolvido. Mas a gente é cristão, pastor, mas está no meio. Está passando essa situação. Como esperar num tempo que a maior luta é contra a ansiedade? Como confiar? Porque esperar, amados, se o Senhor falasse para a gente, espera até amanhã, ficaria tudo em paz. Mas o Senhor diz, espera e confia. Mas o dia Ele não fala a hora, mas Ele mostra para a gente que a promessa, ela não tem prazo de validade, que eu só preciso confiar e esperar num Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar. Pastor, o Senhor está dizendo, e pior que é, e como lutar e como confiar num tempo que a gente está passando hoje, amados. Eu entendo que quando a gente mais ainda buscar um encontro com Deus e colocar o nosso coração nele, de tal forma que eu não vou condicionar o que eu passo nessa terra com o meu relacionamento com Ele, eu vou entender que Ele vai me sustentar todos os dias, a todos os momentos, no que eu estiver passando, no que eu estiver enfrentando, Ele vai sustentar. Eu vou aprender a esperar, eu vou aprender a confiar, eu vou aprender a entender que Ele é Deus e é Ele quem me sustenta nessa caminhada. Aleluia. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista ali diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor, quando eu clamei Ele por socorro. Então ele está contando algo de um passado, aquilo que ele viveu. Ele está relatando agora uma situação de dor, uma situação difícil, uma situação que talvez porventura, o que Davi deve ter passado? Qual é essa situação que Davi enfrentou, que ele agora vai relatar? Eu esperei, eu confiei no Senhor. Se a Bíblia diz, amados, para você entender melhor, se a Bíblia diz que ele também foi um dos homens, como nós mesmos, falhos, errantes, a Bíblia diz que Davi pecou, porque às vezes a gente olha para a palavra do Senhor, e quando Deus deixa a palavra dele, os profetas deles, os servos dele como exemplo a nós, muitas das vezes a gente quer olhar e falar, mas foi Davi, né, pastor? Mas foi Davi, mas Davi era assim, sim, mas a Bíblia também diz que ele pecava, que ele errou. Se eu for contar para ti aqui o que se fala a palavra sobre Davi, você vai se assustar, muitos sabem. Se a gente for contar o que Davi fez, a gente humanamente olhar e falar, aquele homem não é salvo. Quando uma das principais coisas a Bíblia diz que Davi não vigia e deseja a esposa do teu servo.
e diz assim: coloque ele na frente da batalha, porque os da frente é que morria primeiro. Ele falhou, mas a Bíblia diz que o Senhor ia lá e chamava a atenção dele. Ele pagou preço, a mão do Senhor pesou sobre ele, e a Bíblia diz que Davi se voltou ao Senhor. Você está entendendo que só estou te dizendo isso para a gente entender que é ser humano, que foi um homem simples, mas agora ele soube esperar no Senhor. Daqui a pouco a Bíblia vai anunciar, sabe o que o Senhor certa vez vai olhar e vai dizer: Davi foi o homem segundo o meu coração. Aí alguém vai falar: mas o Senhor disse que ele fez isso. Mas quem diz que Deus te baseia, ou seja, ou te dá uma identidade pelos seus erros? Não, Ele te dá pela qualidade que você pode entregar para Ele. Um louvor sincero, um pedido de perdão, um reconhecimento: eu errei, eu falhei, eu sou pequeno, mas eu estou aqui para me derramar, para ter um encontro contigo. Eu estou aqui para voltar para Ti, porque o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Oh, Deus. Se for olhar para os nossos passados, vai ficar toda a igreja para trás. Se for olhar para quem é pecador, nós vamos ficar para trás. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele fez, Ele criou, Ele sabe da nossa luta, Ele sabe que não somos perfeitos. Ele diz assim: se alguém anunciar que não é pecador, só de falar você já vai estar pecando. Você entendeu que nessa noite o Senhor, Ele não busca perfeição? Você entendeu que nessa noite o Senhor Deus, Ele está mostrando para ti que Ele é amor, e dizendo para nós e revelando a nós que a gente precisa cada dia mais saber esperar, confiar no Senhor, que a gente precisamos entender que é hoje, o momento é agora, que o tempo de se entregar para o Senhor é hoje. A melhor decisão que eu vou fazer para Ele é hoje, e que eu posso entregar o meu melhor louvor é hoje, não amanhã, não depois. Porque se deixar para depois, passa um tempo que tudo muda, amados. Não é o mesmo momento que a gente está passando agora. O que é isso, pastor? Somos a criatura do Senhor, somos filhos de Deus que temos que viver hoje. A decisão é hoje. Que viver em acreditar que o Senhor, eu posso confiar nele hoje, eu posso esperar nele hoje. Que não importa o que eu fiz ontem, o que eu preciso é se voltar para Cristo hoje, é voltar para o Senhor, é tomar decisão, é dizer: Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor hoje. Às vezes alguém pode estar olhando dizendo: pastor, eu vim nesse domingo agora, estou nesse culto do encontro com Deus, mas assim, o que eu vivi ontem, será que eu posso ter um encontro com o Senhor hoje? O que ficou ontem foi passado, amados. Eu disse para um pouco de ti para Davi, porque Davi ele se chegou ao Senhor e não foi com palavras de boca para fora, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor viu que o coração de Davi se arrependia pelos atos. O Senhor via que o coração de Davi estava se arrependido, por soube que errou. O Senhor mandava o profeta falar para Davi: está errado. Teve momentos que Davi ignorou, que Davi nem quis saber da palavra do Senhor, mas Deus mostrou para ele ali que aquela era a caminhada, que ali era o propósito, que aquela era a vida que o Senhor chamou para Davi, que ele ia reinar de tal forma, mas debaixo da poderosa mão do Senhor, que ele foi chamado para reinar diferente dos outros reis que passou. Sabe o que está acontecendo na vida de Davi agora? É para ele entender que o que Deus tinha para ele era para ele e não era para outro. Deus chamou, em outras palavras, Deus estava dizendo: Davi, eu te chamei para fazer a diferença. Eu te levantei para ser cabeça e não cauda. O que Deus estava falando para Davi: ei, tu não vai andar segundo a tua vontade, aleluias, mas eu te levantei, eu te tirei do pasto, eu te escolhi o menor, você era o menor da tua casa, mas era para você viver segundo o meu propósito. Sabe o que Davi faz? Davi não emburra com o Senhor, Davi não caça pretexto com o Senhor, mas Davi se humilha, desce na presença do Senhor, reconhece e entende que ele foi falho, que ele errou e que o Senhor chamou ele. Ele se volta para Deus, que daqui a pouco o Senhor vai dizer: este homem foi segundo o meu coração. Para Deus escrever aquilo, amados, para Deus escrever essa passagem, eu entendo que o Senhor não quer saber o que Davi fez para trás agora. Davi se voltou ao Senhor. Eu estou dizendo isso aqui, amados, para começando por mim. Eu posso ter 50 anos de crente, pastor, estou na comunhão, sim, mas todo dia é dia de voltar para Deus.
todos os dias é de se voltar para o Senhor. Uma coisa que eu sempre alerto aqui e falo, e se a gente não olhar para isso, acontece. É a gente um dia estar desviado dentro da igreja. Todo dia é dia de voltar para o Senhor. É a gente se encontrar um dia de tal forma que eu estou indo para a igreja, mas não estou sendo a igreja. Você entende o que é isso? É hoje eu tendo essa oportunidade de eu me voltar para o Senhor. Eu não sei se chega terça para mim, quinta-feira, ou se vai chegar o domingo que vem. É hoje. E se eu voltar para o Senhor hoje, eu vou entender que daqui a pouco, na próxima oportunidade, eu vou dar o melhor ainda para o Senhor, porque eu entendo que eu estou sobre a mira do inimigo, que luta de noite para tentar esfriar a nossa fé, que luta de noite para te tirar dentro da presença do Senhor, que luta de noite, criando situação, criando propósitos errados dele, criando situações para tirar o teu foco, mostrando para ti luta, e tentando fazer entender, ao contrário, que você é cristão e não pode passar por luta. E assim o inimigo vai. Esse é o propósito dele. Peraí, mas eu estou na igreja e não posso enfrentar a luta. Amados, entenda uma coisa: isso é o que o inimigo quer colocar sobre a tua mente. Isso é o que o inimigo quer colocar sobre o teu coração. Luta todos nós temos. Enquanto a gente estiver aqui, a gente estiver nesse plano carnal, a gente tem luta, a gente tem dores. A Bíblia vai dizer que vai descer o Filho de Deus do céu, e que ele se faz carne. E quando no momento que ele se fez carne, ele precisou e teve as mesmas necessidades que a gente tem hoje. A Bíblia diz que ele teve fome. Você chora? A Bíblia também diz que certa vez ele chorou. Você sentiu medo? A Bíblia diz que ele também sentiu. Você está entendendo que o Filho de Deus desce e posiciona na mesma situação que de mim hoje, de como ser humano? Aí eu posso procurar e dizer: ah, mas Jesus é poderoso, ele passou tudo. Até pior, porque se for para a mãe dar a vida pelo filho, ela dá. Se for para dar para um filho para um desconhecido, não dá. Se for para você entregar a vida na cruz para um desconhecido, você não vai dar a vida. Eu não me entrego. Estou sendo sincero para ti. É para morrer no lugar de alguém que vai te criticar depois. Piorou. A Bíblia diz que o Senhor sabe. Hoje a gente vive países que não aceitam o nome de Jesus. Se você entrar com a Bíblia na mão, lá no estado, no país deles, eles degolam. A primeira coisa que eles fazem é matar, se você se intitular cristão. Você lê a Bíblia, é a pior coisa para eles. E aí? O Senhor morreu também por eles. Você está entendendo o tamanho do amor? Mas Jesus não sabia, sabia. Jesus estava junto com o Pai quando está criando, quando está levantando o pó da terra. Antes de criar, a Bíblia diz que o próprio Deus, o Pai, vai dizer assim: ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava falando com alguém. E quem era esse alguém? Ele estava contando para alguém: ó, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é esse? A Bíblia vai anunciar que o Senhor nos fez um pouco menor do que as criaturas celestes, do que os anjos, do que Ele. Você consegue entender o tamanho da misericórdia do Senhor? Você consegue entender que luta a gente pode enfrentar, mas que o Senhor Deus está dizendo nessa noite é que a gente precisa sempre confiar no propósito e seguir, que a gente precisa só olhar de tal forma: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque é muito difícil a gente querer um encontro com o Senhor quando a gente entra pelaquela porta ali passando uma tribulação tremenda. É muito difícil a gente tomar uma atitude, querer um encontro com Deus diferente, algo novo da parte do Senhor, se a gente entrar pelaquela porta ali enfrentando tribulação dentro da família. Que já percebeu que em muitas situações você quer passar no lugar do teu filho, no lugar da filha, do esposo, no lugar daquele familiar. Você prefere passar. Então uma das situações que mais dói, nem sempre é fácil se posicionar e dizer: Senhor, eu vim nessa noite para ter um encontro contigo. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Quando eu te disse para você que quando a gente não condicionar o nosso relacionamento com aquilo que a gente está vivendo, a gente vai conseguir. Pode entrar tribulado pelaquela porta, mas a gente vai dizer: eu não quero saber da minha tribulação, porque Deus está cuidando dela, porque Deus está na direção dela. Eu vim para ter um encontro com o Senhor, eu vim para receber o teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, receber. Posso até preocupar depois, mas agora é hora
hora de eu receber a tua presença, agora é hora de eu avivar a minha fé, é dizer para o Senhor: Pai, essa é uma hora minha na tua presença, ou 2 horas, esse pouco tempo, é hora de eu te receber, é hora de eu te encontrar aqui nesta casa, é hora de eu voltar para aquela porta dizendo: ei, a primeira vez que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu quero anotar, porque daqui para frente será diferente. Não sei se você recebe, levanta a tua mão para o céu, porque chegará momentos de experiência com Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que você vai lá e vai dizer: eu quero anotar esse dia, porque foi diferente, eu não esperava, mas aconteceu, para a glória dele. Aleluias. Aleluia. Sabe aqueles momentos que você olha, lembra o dia que você aceitou Jesus? Lembra o dia que você se batizou? Você não esquece. O dia que você sentiu o Espírito Santo e você olhou e falou: agora eu estou entendendo porque que aquele povo fica doido gritando, porque que dá vontade de sair correndo. Agora que eu estou entendendo porque do mover do Espírito é tão poderoso, do Espírito Santo do Senhor, que não tira a consciência, mas que enche do Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu disse para ti aqui, e eu falei, eu creio que você concordou e pensou: pior, pastor, como confiar se no dia de hoje, humanamente falando, a gente luta contra tantas essas coisas que estão acontecendo, ansiedade, depressão. Às vezes você concordou, também olhei e eu pensava isso com o Senhor, mas Deus me fez entender assim, que Ele, quando nos chamou, Ele nos chamou para ser não mais natural. Aí que eu comecei a entender, eu estava dando escapulida para o lado natural. E o Senhor disse que quando Ele chamou o cristão, ele já não é mais natural, ele já começa a viver e se posicionar como sobrenatural da parte do Senhor. Mas você começa a entender que da mesma forma que eu estava lendo e te contei, eu comecei a escapulir para o lado natural, como confiar em tal situação assim. Mas o Senhor tem se mostrado que a gente se posiciona acreditando no sobrenatural. Não importa se o mundo está passando por isso ou por aquilo, eu acredito em um Deus, que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Pode passar a situação que for lá fora, eu vencerei na presença do Senhor. Mas o mundo anuncia que está em crise, o meu Deus é o meu pastor e nada me faltará. O mundo anuncia a ansiedade, a depressão. Pedro vai dizer: lança a tua ansiedade no Senhor, e no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Sabe o que é isso? Pastor, eu tenho enfrentado essa situação. Deus está dizendo: você vai deixar no altar hoje. O altar é na presença. Deixa a ansiedade na presença do Senhor. Deixa o desespero, o medo, o síndrome do pânico, deixa na presença do Senhor, pois Ele vai te exaltar e vai te honrar para a glória dele. Aleluia. Oh Deus. Mas como confiar enfrentando tudo isso, sendo que a Bíblia diz que ainda vai piorar? O Senhor Deus te chamou para viver pela fé. Nos últimos dias, o meu justo viverá pela fé. Sabe o que é isso? Crer, acreditar. Estou enfrentando, chama para orar, amados. Chama para orar, é um orar pelos outros. Pastor, eu preciso de oração, estou enfrentando isso. Vou colocar meu nome na caixinha de oração. Pastor, quando for para o monte, apresenta lá. E a gente vai orar, e a gente vai vencer junto. Vai vencer junto para a glória do Senhor. Sabe o que é isso? A oração, amados, nunca perdeu o poder. Ela sempre será a chave da vitória. No último culto passado, só quero te contar um pequeno do que Deus faz. No último culto passado, acabou o culto, meu celular estava ali gravando, ainda que eu peguei com o Júnior, um conhecido meu, que eu conheci fazendo um curso, e que ele foi meu instrutor. Ele tinha mandado uma mensagem, falou: eu estava caçando o Senhor aqui no WhatsApp, e eu peço ao Senhor oração. Tem visto aí que vocês são servos, que vocês buscam Deus. Eu peço oração, que a minha filha de 21 anos entrou em contenda, brigou com o namorado dela deu 10 facadas sobre o rosto dela. Na hora que eu ouvi o áudio, fiquei assustado, demonstrei e disse: não vou esperar para depois. Ele disse: pastor, o senhor
puder pelo menos gravar um vídeo, cada na UTI lutando pela vida, e eu quero enviar para lá, minha esposa está lá, vou enviar para lá, pelo menos para colocar para ela ouvir no ouvido dela lá. E na mesma hora eu disse para os obreiros que estavam aqui, e eu disse: não vamos esperar para depois. Contei para eles a situação, vamos fazer um vídeo aqui orando, e vamos profetizar, porque a oração, ela é a chave da vitória. Ela nunca perdeu e nunca vai perder o poder, a oração. E a gente orou com toda sinceridade, da nossa forma, da nossa humildade, crendo e profetizando sobre a vida dela, sobre a vida daquela jovem, sobre a vida dela que estava na UTI. E para a honra e glória do Senhor, pela situação que eu te disse, a gente já pensa: é impossível, pastor, é impossível. Mas depois, no outro dia, um dia depois, ele mandou uma mensagem, diz na correria que eu até esqueci de falar para o senhor. Quando o senhor gravou o vídeo e mandou para cá, eu estou orando, senti a presença de Deus, emocionei, já mandei lá. E a minha esposa põe para ela ouvir. E quando pôs para ela ouvir no outro dia, ela já acordou, ela já está comendo, as cordas vocais dela que ela tinha perdido, ela já está falando. De uma hora para outra, como acontecer? Porque eu estou te dizendo que a gente enfrenta assim a situação lá fora, mas a gente não pode esquecer que é um Deus do céu que está olhando e dizendo: ainda há esperança, tu pode clamar, ainda assim acontece milagre. Ele é o mesmo que ressuscitou, Ele ressuscita, Ele cura, Ele transforma, Ele ainda é Deus. Aleluia. Eu sempre disse que eu cresci na presença do Senhor, e sempre vendo milagres, vendo na palavra. Eu disse: eu posso ser jovem, mas eu acredito da mesma forma que o Senhor ainda ressuscita quando não tiver nem 1%. Pode morrer, que se o Senhor quiser Ele ressuscita, eu acredito. Ah, mas o mundo anda na atualidade. O Senhor não é essa atualidade. Ele é o mesmo lá do começo, Ele é o mesmo lá do final, que a gente nem viveu ainda. A atualidade, essas coisas acontecem para nós. Ele continua sendo Deus, Deus de milagres. E a gente entendeu, e como eu te contava sobre esse testemunho, e a gente entendeu como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Porque Deus ouve clamor, Deus ouve oração. Eu disse para ti o que o salmista diz. Ele está dizendo a mesma coisa que no Salmo 40. O Senhor ouviu a oração. Eu esperei confiantemente quando clamei por socorro, e Ele ouviu. Ele ouviu e me tirou. Agora Ele vai dizer: Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Oh, glória, aleluia. A gente precisa entender que Deus, Ele é tão perfeito no trabalhar, que Davi está enfrentando a situação que ele pede socorro, milagre. Ele quer viver o milagre, ele precisa do milagre. E ele disse que esperou. E quando ele esperou, o Senhor veio, o Senhor fez. O Senhor tirou ele de um tremendal de lama, de uma perdição. E o que o Senhor mais disse, que no último passo, o Senhor firmou os passos dele. Porque o maior propósito não é só fazer um milagre, é firmar os seus passos na presença dele. Você acha que o Senhor quer fazer um milagre na tua vida e te perder? Você acha que o Senhor quer fazer um milagre e te perder da presença dele? Isso não é o propósito, Ele não vai fazer. Eu sempre digo isso aqui, dentro da palavra do Senhor, que antes de Deus chegar na onde que é para acontecer o milagre, Ele passa aonde? Ele passa no nosso coração. E na hora que Ele passar no nosso coração e tiver lá bem escrito assim: eu recebo o milagre e estou fora da presença do Senhor, só espero o milagre, Ele não vai fazer. Ele vai começar um trabalhar dele na tua vida, para te esperar moldar, para daqui a pouco você colocar no teu coração: não quero mais só um milagre, eu quero Jesus. Porque o propósito não é sempre só tirar de um poço de perdição, um tremendal de lama. O maior propósito é firmar os teus passos. O Senhor Deus está dizendo para a igreja: firma os teus passos na presença do Senhor. Você tem vivido milagres, você tem vivido o Senhor fazer, você tem vivido, eu tenho certeza que todos têm vivido. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso. Se não tivesse Jesus na história, estaria pior, ou talvez você nem estaria aqui hoje. Jesus está no controle da tua vida, Jesus está no controle dessa situação, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele está mandando eu dizer nessa noite: firma os teus passos, firma o teu compromisso com Jesus, renova a tua aliança
esperança não esteja hoje na presença e amanhã lá fora, não. Firma os teus passos daqui para frente, dizendo: Senhor, o que eu recebi hoje, eu quero viver o melhor no próximo dia. Eu quero receber a tua graça, eu quero ser cheio, eu quero viver o melhor do Senhor. Aleluia. Glorifica Ele. Oh Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Mas está passando tudo isso, pastor. O Senhor te conduziu para viver em espírito. O meu justo viverá pela fé, sempre acreditando, sempre confiando. Tem dia que não dá para acreditar, dobre seus joelhos, vai correr para o Senhor, contar para Ele. Ser sincero, você não é super-herói não. Cobra o teu quarto e diz: Senhor, não estou dando conta de confiar mais não. Mas se não dou conta de falar, chore. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está na terra, amados, e ele está a recolher as lágrimas e levar em oração ao Pai. Fique em paz, tem alguém te olhando. Fique em paz, igreja, porque a igreja ainda tem um dono. Fique em paz, porque a igreja não é órfã. A igreja não está desamparada. Pelo contrário, a Bíblia diz que vai chegar as piores situações na terra e Deus não permitirá que os seus passem. Mas pelo contrário, Ele diz que vai haver uma recolhida. Ele diz que vai haver uma separação. Eu disse isso aqui um tempo atrás porque a gente sabe, a gente luta, a gente faz as nossas partes terrenas, a gente ora pelas autoridades. Eu disse: ora e abençoa, faça a tua parte. Mas eu disse isso aqui, uma das eleições que mais abalou o povo. Eu disse para ti: tu não é dependente de nenhum lado, você é dependente do Senhor. Independentemente do que aconteça, o que está acontecendo, o que aconteceu nessa eleição, o que vai acontecer na outra, você é dependente do Senhor. Quando eu começo a perder a visão, é quando eu me coloco dependente do homem e esqueço que eu dependo do Senhor. O que é depender do Senhor nas piores situações? Ele disse que vai me tirar da terra para mim não passar ela. Você está entendendo o que é dependência do Senhor? É quando tudo está dizendo não e Ele se encaixa as coisas. Ontem eu estava aqui no culto jovem e assistindo um filme bíblico em que a filha enfrenta a enfermidade, o casal que é cristão, a mulher perde a fé. A mulher perde a fé e de repente já não quer nem mais buscar o Senhor, porque não tem cura para aquela enfermidade da criança. Mas porém, o Senhor lá. E porém, tudo encaminhando, tudo acontecendo. A mulher procura o pastor e diz: porque é um Deus tão bom. Eu brinquei com a minha esposa: tá vendo que o pastor só pega bomba? Que a mulher procura o pastor no filme e diz assim: se Deus é tão bom, por que é que a minha filha está passando isso? E como explicar? O próprio pastor diz: eu não sei te explicar isso hoje, mas só confia. Sabe? E dentro daquilo a gente passa o filme, e quando chega no final dele você consegue entender que todas as coisas foi se encaixando. O pai precisa de uma situação para viajar para onde a filha está se tratando, não tem mais financeiramente, não tem condição. Deus prepara uma pessoa do aeroporto a abençoar. Então só foi tudo se encaixando vendo aquele filme. É a mesma forma que Deus trabalha hoje. É a mesma forma, você começa a passar uma situação que você não queria passar, mas de repente você vê tudo preparado. Peraí, parece que alguém sabia que eu ia passar. Você já teve aquela sensação, parece, eu não queria enfrentar, mas as coisas estão dando tudo tão certo, tudo se encaixando. Chegou a enfermidade, mas parece que o médico certo já estava esperando. Parece que o melhor médico já estava lá, preparado as mãos. Foi a melhor cirurgia, a recuperação foi a melhor de todas. Daqui a pouco dá uma benção. Tinha alguém cuidando. Eu disse para ti que a igreja nunca foi desamparada. Tem alguém de olho na igreja. A igreja não é aquela placa lá, a igreja é você. Olha para esse irmão que está do lado, diga para ele assim: Deus está de olho em ti. Diz para ele melhor: Deus está cuidando. Deus está cuidando de ti. Você entende isso? Que não importa o que eu vou enfrentar amanhã, já tem alguém cuidando e tomando a direção, dizendo: eu sei porque está acontecendo, tudo tem um propósito. Aqueles que me amam, todas as coisas cooperam para o bem, tudo vai se encaixar, tudo vai ser melhor. E quando tudo passar, você vai olhar e vai dizer assim: eu precisava passar. Fazia tempo que eu não ouvi o Senhor, e no deserto eu voltei a ver Ele. Você entendeu que na bonança você não vê Deus, e
E muitas das vezes o próprio Deus traz o deserto para você ver Ele. Porque a gente ora como nunca orou quando tudo aperta. Na bonança a gente não ora. Às vezes as nossas próprias situações nos faz viver um deserto. Quando a gente se acostuma demais e já não busca mais o Pai como buscava antes. Agora é só correr e deitar e dormir. Já não oro mais. Já levanto desesperado pelo dia, porque o dia está correndo, está voando. Eu preciso trabalhar e preciso correr. O mês está voando. E o Senhor deixando de lado. Daqui a pouco o próprio Senhor vai deixar o deserto vir. Porque no deserto você vai buscar Ele. No deserto a gente diz: ó Senhor, corre para mim, porque eu não sei o que mais fazer. Pastor, o que é isso? Um Deus tão amoroso, quer me ver passar a situação. Não, Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Quantos cristãos já olhou e falou assim: o Senhor me abençoou, tem um coração tão bom, por que o Senhor não me faz rico? Eu ia abençoar tanta pessoa. Você não sabe o dia da manhã. Você não te conhece se te colocar um dinheiro que não acaba mais nas suas mãos. Será que a tua humildade será a mesma? Será que você continua vindo para a igreja? Será que o tempo você vai ter para buscar o Senhor da mesma forma? Será que a adoração vai ser aquela mesma? Se o Senhor tiver que vai perder, Ele não vai deixar. Você está entendendo que é um pai que cuida? Um pai que está cuidando e está dizendo: se eu for perder eu não vou deixar. Se estiver afastando eu vou trazer para mais perto. A Bíblia diz que o filho pródigo pediu o pai a certa herança, a parte que cabia ele sumiu. O pai continuou no mesmo lugar, mas ele some. Você precisa entender que o Senhor nunca saiu de perto de ti, foi você que correu dele. Um dia que você se afastou, foi você que se afastou. O pai continua no mesmo lugar. Se a gente voltar amanhã para aquele mesmo lugar para orar, para a presença do Senhor e buscar Ele, Ele vai se apresentar. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo faz tantas situações desagradando o pai, mas quando ele mais precisou, ele entendeu que aqueles amigos que estavam não podia cobrir aquilo que ele precisava, não podia dar o que ele precisava. A Bíblia diz que ele a lembra e diz: opa, quando eu estava na casa do pai era melhor, eu preciso voltar para o pai. Nunca queira sair da presença do Senhor, porque você vai passar situações que você vai olhar e vai dizer: eu preciso do pai. Esse dia ainda eu falava com um jovem e diz: ó, eu sei do chamado que Deus colocou sobre a minha vida. E quando eu não estava na presença do Senhor, ainda eu relatava para os irmãos e contava para eles, no meio da bagunça, da onde eu estava, dos colegas, tudo que parece que apertava mais era só em cima de mim. Quando ia acontecer alguma coisa pior, tinha que acontecer mais em cima de mim. Ou seja, sabia do chamado que tinha, sabia que não era para estar ali, já sabia para aquilo que Deus chamou, já tinha falado, já tinha usado pessoas, Deus já tinha marcado, eu sabia, era jovem, mas sabia do caminho que eu tinha que precisar, de estar na presença do Senhor, não era fazer coisas erradas. E ali tudo marcava, parece que é tudo assim. E mesmo momentos eu falava: eu sei que não estou na posição que o Senhor se agrada, porque a gente sabe. Sabe aquele momento quando Deus fala, quando você muitas vezes entrou por aquela porta e parece que a pregação foi todinha para ti. Você não estava na posição que Deus agrada, fingiu que nem era para ti, mas lá dentro está queimando. Porque você sabe que é o Senhor falando contigo. Você entendeu que não dá para correr? Sempre o Pai dizendo: eu estou no mesmo lugar. Volta para mim, renova a tua aliança, que eu quero firmar os teus passos. A situação de dor que está passando, espera e confia. Espera e confia. Não importa como o mundo está andando lá fora, diz para o Senhor: Pai, me ensina a confiar, me ensina a esperar, pois eu sei que o Senhor no momento certo vai vir e vai honrar a tua igreja. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Diz para o Pai: nessa noite eu quero aprender a confiar em Ti, Senhor. Diz para o Senhor: nessa noite você quer confiar, que você quer ter um encontro com Ele cada dia mais. Diz para Ele que você quer renovar a sua aliança com Ele. Renova. O pastor está dizendo isso para quem? Diz: ah, não, começando de mim. Se eu posso renovar minha aliança com o Senhor, hoje eu vou renovar. É cada dia mais se renovando, porque daqui a pouco eu não vou correr aquele risco. Sabe de quando o cristão chega naquela situação que tudo está chato? Todo pregador é chato, o culto está ruim. O meu culto hoje não foi bom, vai ter uns 10 cultos que eu já estou indo, não senti a presença do Senhor, está assim. Há situações, amados, situações que quando pega aquela sequência, o defeito não está no Senhor, o defeito está em nós. Quando o cristão se desvia dentro da casa do Senhor, ele começa a ver defeito em tudo, defeito nos irmãos, acha defeito até nas paredes, quando a gente perde a visão.
Mas quando o Senhor nos ensina, como o Senhor me fez ministrar aqui quinta-feira passada, e Deus falou fortemente, como aquela mulher cananeia, que não era cristã, pelo contrário, ela seguiu um costume diferente do Senhor. Ela disse: eu vou chamar o Senhor para libertar minha filha. Ela só olhou para Deus. Tem discípulos mandando ela parar, ela só olhou para Deus. Jesus, próprio Jesus, testou ela na fé e disse: não é bom eu tirar dos meus para lançar para os cachorrinhos. Ou seja, uma das respostas que ela poderia parar, mas ela não olhou. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Eu quero nem que seja um pouco do Senhor para a minha vida. Em outras palavras, ela estava dizendo: sabe o que é isso? Ela não olhou para nada, só Deus. Quando eu olhar somente para o Senhor, eu não vejo defeito em nada. Por quê? Porque os meus olhos estão nele. Se eu olhar para o Senhor, amado, você não vai contrariar com nada que acontecer na tua volta, porque você não vai ver. Você não vai ver, porque o Senhor, Ele não falha. Você vai ver perfeição em Deus. Você vai entender, o meu foco aqui é olhar para o Senhor. O homem é falho, o homem é errante, a igreja tem falha, o irmão que está do seu lado tem falha, esse que está atrás tem, o pastor que está falando contigo tem falha. Mas quando você olhar, não olhar para o pastor, olhar para Deus, somente para o Senhor, é bem certo que você nunca vai parar. Nunca vai chegar um momento de você se esfriar na presença. Pelo contrário, virar luta e batalha, você vai vencer. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus antes de ir para casa. Pede a Ele que você quer confiar nessa noite. Pede ao Senhor: eu quero aprender a confiar, eu quero encontrar com o Senhor cada dia mais na Tua presença. Eu quero renovar, Senhor, aqui a minha vida contigo, a minha aliança com o Senhor, de tal forma que eu possa estar avivado na Tua presença, de tal forma que a gente enfrenta dias que a nossa carne está cansada, estamos cabisbaixos, estamos às vezes sentindo abatidos, mas o Espírito vai estar avivado, dizendo: esse dia vai passar, o amanhã vai chegar para a glória do Senhor, e Ele vai mudar a história. Aleluia. Tu és santo, Senhor, Tu és bendito, Tu és poderoso, Tu és Deus. Aleluias, aleluias. Fale com Deus antes de ir para casa. Fale com o Senhor nessa noite. Se Ele falou contigo na palavra, fale com o Senhor, não importa a situação. Você é aquele que espera e confia. Não importa a situação que o mundo tiver, não importa as enfermidades que o mundo está vivendo, passando, as doenças, você crê em um Deus, você acredita na palavra, você vive o sobrenatural do Senhor, você vive uma posição que o Senhor te chama de justo, e o meu justo viverá pela fé, confiando, alcançando, conquistando, vivendo a provisão, vivendo e acreditando que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele é Deus, Ele é o Deus que abre porta aonde não tem porta, Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus, aleluia, santo e poderoso para a nossa vida. Ele é o Deus, aleluia. Ele é o Pai que está cuidando, Ele é o Pai que está cuidando, aleluia. Entrega o seu louvor, a tua adoração a Ele. Se derrame aos seus Entrega o seu louvor ao Senhor, ao som da sua voz. Oh, aleluia. O universo se desfaz. Não há igreja, não há outro nome comparado. Grande eu sou. Oh, Deus. Sinta prazer em estar na presença dEle, se ver. Mesmo sendo pó, com tudo que há, sinta orgulho no teu coração de estar na presença. Sinta prazer. Olha o privilégio do Deus que você serve. Céus e terra passarão, mas o teu nome é. O nome dele é eterno, igreja. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja teu nome, meu Deus, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, tu pode adorar Ele. Aleluia, aleluia. Só tem liberdade para adorar Ele. Que céus e terra passarão,
mas o teu nome Ele é eterno. Levanta suas mãos para Ele e diz: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja a presença dele na casa. Sinta a presença do Espírito Santo na casa, igreja. Recebe Ele na tua vida. Enquanto você adora, enquanto você exalta, deixa Ele descer sobre a tua vida. Deixa Ele tomar o controle, a direção. Tenha um encontro com Deus nessa noite. Aleluia. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Você pode levantar suas mãos para o céu. Aleluia, levanta as suas mãos para o céu nessa noite. Quando nós levantamos as nossas mãos para o céu, amados, nós estamos se posicionando de uma forma que estamos se rendendo ao Senhor, que estamos se entregando, estamos se rendendo a Ele. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O próprio Deus nos ensina, amados, a não se render ao homem, a não se render à imagem de escultura, a não se render para aquilo que não é Deus. Ele mesmo nos ensina a não se prostrar. Mas nós estamos nessa noite diante de uma presença poderosa. Nós estamos nessa noite diante de um Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, aquele que não mudou, aquele que é o mesmo. Você pode adorar Ele, exalte, entrega o seu louvor, entrega a tua adoração, pois todo joelho se dobrará. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Declare isso, igreja. Ao ouvir teu nome, teu santo nome, oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Deixa a presença dele tomar a casa. Deixa a unção do Senhor te tocar. Você tem alguns minutos antes de voltar para casa. Esquece o irmão que está do seu lado agora. As luzes apenas foram apagadas para você ter liberdade na presença do Senhor, para você quebrar o teu lado humano agora para exaltar, para você tirar a tua timidez, o teu lado humano agora, dizer para o Senhor: Pai, eu quero te tocar nessa noite. Dizer: Senhor, tudo que o Senhor falou na palavra hoje, me deixa ter uma experiência nova, me deixa te sentir, me deixa te conhecer. Você que é jovem, diz para o Senhor: Pai, tu disse para mim a lembrar de ti na tua mocidade. A tua palavra diz: eis que eu a lembro do Senhor agora. Eis que eu quero te sentir, eis que eu quero ser tocado, eis que eu quero ser batizado pelo teu Espírito Santo. Igreja, eu chamo você agora que estava se sentindo frio, você que estava se sentindo longe do Senhor, levanta as suas mãos para o céu, pois Deus vai te visitar. Pois recalaste um nenê mandar, Deus vai te tocar agora. Ele está na casa. Senhor, olha para ele, olha para ela, Senhor. Isso tu me fez ministro da tua palavra. Alcance esse coração e comece a acender de volta a chama. Alcance o repalácio, alcance esse coração e enche de volta. Enche com a tua repalácio, enche com a tua presença, enche de volta, acende a chama, traz o fogo do teu Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor passeie no meio da tua igreja. Vai dizendo aleluias, igreja. Vai dizendo glórias. Vai glorificando. Vai exaltando.
vez que és batizado pelo Espírito, pode falar, fale a língua dos anjos. Deus está trazendo um avivamento da igreja nos últimos dias. Deus está trazendo um renovo, novo. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Recebe o novo do Senhor na tua vida. Tu vive pela fé. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Você é a igreja do Senhor. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode ser cheio. Tu pode ser renovado. Você pode ser tocado pelo Espírito Santo. Viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Pede o novo do Senhor. Deixa Ele avivar o teu coração. Deixa Ele acender a chama. O próprio Senhor diz: abre a tua boca que eu te encherei. Deixa Ele trazer de volta a presença. Deixa Ele te avivar de volta o chamado. Ele levante o laço, levanta. Dá lugar para o Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo. Quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Diz para Ele: desce como fogo, incendeia. Espírito Santo desce como fogo, enche a tua igreja. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Pede Ele para descer. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 Espírito Santo. Deus está visitando aqui nessa noite, igreja. Dá lugar, dá lugar. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia.
Aleluia. Faz meu coração de novo. Pede o Senhor, faz meu coração arder de novo, desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Continue adorando o Senhor. Continue em espírito com Ele, exaltando, adorando. A glória do Senhor está sobre a casa. Se tu está em espírito, aleluias, tu consegue ir sentir a presença dEle, o fogo que queima. Uma presença que aviva. Sente a unção do Senhor. Deixa a unção dEle descer. Adore Ele, aleluias. Glória, 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 glórias. Aleluias, 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 aleluias. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Para o Senhor fazer o teu coração arder na presença Fazendo dEle. todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim. Um novo amanhecer. Oh, aleluia. Quero viver algo novo. Os faz viver algo novo, Senhor. Tu és o Deus que não é limitado. Faz meu coração arder de novo. Tudo que nós já recebemos até hoje, nós sabemos que Fazendo todo medo não é nada perto do que o Senhor ainda pode fazer. Trazendo sobre mim Oh, aleluia. amanhecer. Levanta as suas mãos para o céu em agradecimento a Ele. Agradece o Senhor nessa noite. Agradece o Senhor pela tamanha presença. Agradece o Senhor pelo renovo. E diz para o Senhor, Pai, que nessa noite eu possa sair daqui com meus passos firmados no Senhor. Diz para Ele, porque eu creio e vou viver sempre pela fé. Bendito seja o teu santo nome. Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção esteja sobre a vida deles, renovando, acendendo a chama cada dia mais. Porque entendemos, Senhor, que como igreja do Senhor, a gente precisa renovar contigo todos os dias. A gente precisa andar vigilante, orando, vigiando. Que jamais nós possamos perder a tua essência, o teu cheiro. Que jamais nós percamos, Senhor, o desejo de te adorar, o teu brilho sobre a tua igreja. Pai, mais uma vez, Senhor, tem toda a liberdade sobre a tua igreja, para fazer em nós o teu querer, o teu realizar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, pela tua presença, pela tua unção, pela tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus.
E glorifica bem forte para a honra e glória a Deus. Aleluia. Abra os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, do Deus poderoso que desceu aqui nessa noite. Você crê? Quem está voltando para casa cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, amados, a presença do Senhor não tem dinheiro que pague. E Ele é tudo na sua vida. Você pode perder tudo nessa terra. Se você não perder a presença do Senhor, ainda há uma esperança. Você tem tudo ainda com Deus. Amém? Pega tudo nas vossas mãos. Nós vamos agradecer ao Senhor para a gente ir para casa. Aleluia. Tem irmãos que nos visitam nessa noite, que chegou aqui pela primeira vez. A irmã aqui, primeira vez. É a primeira vez, irmã? É? Glória a Deus. Tem mais alguém que visita nós pela primeira vez? Tem não, né? Todos da casa? Amém? O que nós dizemos para a irmã? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, irmão. Amém? Vamos para casa, abençoado, levando tudo para o céu. Terça-feira, culto na direção das varoas, né? Da pastora vai estar fazendo, pregando. Eita glória. A pastora vai estar ministrando a palavra aqui na terça-feira. Vai ser bênção em nome de Jesus. Quinta-feira vem buscar pela sua casa, vem buscar pela sua família. Amados, quinta-feira agora em diante, até encerrar o final do ano, eu vou estar ungindo as suas mãos, para que tudo que você tocar na tua casa, principalmente a tua família, seja abençoado. Pastor, o que é isso? Algo que Deus colocou sobre o meu coração, porque as suas mãos ungidas. Pastor, mas tem algo lá na minha casa que não vem buscar o Senhor. Com as suas mãos ungidas, quando sair no final do culto, você vai chegar lá e vai tocar. Pastor, não aceita. Toca disfarçadamente, mas toca, crendo para a glória do Senhor. Amém? Ainda que pode ser incrédulo, você vai tocar. Todas as quintas-feiras agora até encerrar o ano, todas as quintas-feiras nós vamos estar ungindo as suas mãos aqui, para tudo que você tocar na tua casa seja abençoado. Você vai tocar e profetizar. Por quê, pastor? Porque quando Deus levanta uma coluna, você tem autoridade para profetizar sobre a tua casa. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha. Nós vamos entrar um novo ano com a tua casa ungida e guardada pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta tudo para o céu, fecha os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Igreja, se você nessa noite trouxe o teu dízimo, a tua oferta, uma ajuda para cá do Senhor, levanta para o céu. Mesmo esse que hoje não trouxe, pastor, não tenho condição de buscar uma porta aberta, da mesma forma, levante suas mãos para o céu, apresenta o Senhor. Pai, que o Senhor venha prosperar e abençoar cada dia mais a tua igreja. Honra esse dizimista fiel, esse ofertante, esse que tem feito voto, esse que tem semeado, esse que nessa noite também não tem condição, em nome de Jesus, Pai, prospera também. Esse que tem buscado uma porta aberta, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas, e que toda a tua igreja, Senhor, nada venha faltar no celeiro, na despensa deles, mas pelo contrário, que eles venham ter de sobra, para abençoar outras vidas, para a glória do Senhor. Prospera a tua igreja, cada dia mais, para a honra e glória do teu santo nome. Leve eles em paz, Senhor, guardados e protegidos pelo Senhor, que todos possam estar aqui nessa terça-feira, também na quinta-feira, Senhor, da família, que o Senhor guarde